qual a característica principal da teologia sistemática em comparação com outros tipos de teologia? Então, o que caracteriza a teologia sistemática de forma a diferenciá-la dos outros tipos, os principais tipos de teologia, é claro? Então, vamos lá, pastor Isaías. Quando a gente pensa em teologia, existem 4 áreas principais dentro do estudo da teologia. Pensemos na teologia como um mapa, um território, um mapa do Brasil. Assim como o Brasil tem as suas regiões, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, a teologia é um território, um campo de estudo e de pesquisa, e ela é subdividida em áreas. Então, existem 4 áreas principais da teologia: teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática e teologia prática. A teologia bíblica é a base de tudo, é o começo de tudo. Eu digo que o chão de trabalho da teologia bíblica é a própria Bíblia, a palavra de Deus. Dentro da teologia bíblica, a gente tem as disciplinas aí da hermenêutica, da exegese, a gente tem as disciplinas aí dos livros bíblicos, né, Pentateuco, livros históricos, poéticos, proféticos, evangelhos, Atos, epístolas, Apocalipse. Alguns seminários acabam dividindo a teologia bíblica ali, por exemplo, em teologia dos sapienciais, teologia dos salmos, teologia dos profetas, teologia dos evangelhos. Mas o fato é que a teologia bíblica é a base para todo pensar teológico. Porque tudo que a gente pode falar a respeito de Deus é aquilo que o teólogo Pannenberg disse, né? É o que Deus decidiu se revelar. E ele decidiu se revelar e inspirou os receptores dessa revelação para que a registrassem. Então, hoje nós temos a Bíblia, que é a descrição da revelação de Deus. Então, a teologia bíblica é a base de tudo. A teologia bíblica, ela vai até o encerramento do cânon bíblico. Quando o cânon bíblico se encerra, a jurisdição da teologia bíblica também se encerra. E aí a gente entra, após a era apostólica, até os nossos dias, a gente entra na área da teologia histórica, né? Como a igreja ela se posicionou em relação às doutrinas, como ela se posicionou historicamente em relação aos desafios que ela enfrentou ao longo dos séculos. Então, a gente pega aí o período da era apostólica, o período da patrística, os pais da igreja, Irineu, Policarpo, Jerônimo, Atanásio, Agostinho, Orígenes. A gente entra no período medieval, período da Idade Moderna, Reforma Protestante e até a atualidade. Então, todos os assuntos envolvendo aí o pensar teológico relacionado à história estão dentro do campo da teologia histórica. E a teologia sistemática? A teologia sistemática é aquela visão mais completa do pensar teológico, porque ela reúne os saberes da teologia bíblica e da teologia histórica. Então, eu digo que a teologia bíblica é um dos fundamentos da teologia sistemática. A teologia histórica é o outro fundamento. E a teologia sistemática, ela reúne na sua mesa todos esses saberes. E aí ela propõe uma visão metódica, sistemática, organizada dos principais temas bíblicos, né? A gente fala que pode ser uma teologia que é organizada em tópicos, em assuntos. Então, a gente vai trabalhar com os principais temas bíblicos à luz da teologia bíblica e à luz da teologia histórica. Então, a gente reúne esses saberes. Por isso, há quem diga que a teologia sistemática é uma teologia muito completa, né? Porque ela propõe uma visão panorâmica, holística. Ela sempre procura avaliar as doutrinas bíblicas olhando a relação entre as próprias doutrinas. Então, a gente diz que é uma visão do todo. E aí depois tem a quarta área, né, que é a teologia prática, é quando a gente pega toda essa teologia e canaliza para a ação da igreja, né, para o ministério da igreja. Interessantíssimo, né? E uma observação que eu faço nessa categorização das teologias, que é muito no campo da teologia sistemática que surgem as heresias, né? Então, tanto o desconhecimento de um estudo da teologia sistemática ou a deturpação
da teologia sistemática é que vem exatamente abrir as portas e gerar heresias dentro da igreja. Daí a importância de fazer um estudo sério, um estudo aprofundado e um estudo esclarecido, né, da teologia sistemática para se contrapor a essas heresias que têm assolado a igreja. E isso não é de hoje, né? Isso aí, se a gente pegar o próprio Evangelho de João, já vem propor uma teologia sistematizada para se contrapor a uma doutrina, a uma heresia que surgiu lá no início da igreja.